E o Flamengo parou de correr risco e finalmente assinou o contrato com o atacante, que agora passa a valer 300 milhões de reais. Lazio confirma não recebimento de proposta do Mengão por Tati Castelhano e Cruzeiro informa a assinatura de pré-contrato com Matheus Cunha. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento e como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando do encontro que aconteceu na manhã deste sábado no Ninho do Urubu. Encontro entre o técnico Filipe Luiz e o técnico Erik ten Hag. Eu acho que é assim que se fala, o técnico do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen que está usando as estruturas do Ninho do Urubu para fazer a sua pré-temporada aqui no Brasil. Hoje aconteceu ali um encontro entre os dois técnicos, inclusive o técnico do Bayer Leverkusen agradeceu ao Filipe Luiz por estar recebendo o Bayer Leverkusen no Ninho do Urubu. Os dois bateram foto, conversaram ali um pouco, trocaram um pouco de experiência. Ontem, a categoria de base do Flamengo Sub-20 deu-lhe uma cepuada no Bayer Leverkusen, vencendo por 5-1 amistoso que aconteceu na Gávea. O Bayer Leverkusen fica no Rio de Janeiro até a próxima quinta-feira, dia 24, como eu disse, utilizando as estruturas do Ninho do Urubu para fazer a sua pré-temporada. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre negócio fechado, porque são dois nessa tarde, um de saída e o outro de assinatura com o atacante. Deixa eu começar falando de saída, porque assim, o Flamengo foi notificado pelo Cruzeiro a assinatura de pré-contrato do goleiro Matheus Cunha. O jogador que tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, agora está de saída do Mengão. O Flamengo até tentou renovar o contrato e tal, chegou a conversar ali no começo do ano por uma renovação. Essa renovação acabou não acontecendo, o Cruzeiro apresentou uma proposta e um projeto. O goleiro gostou da proposta, o goleiro gostou do projeto e assinou o pré-contrato com o Cruzeiro. O que é isso? A partir de janeiro, ele sai do Flamengo e vai para o Cruzeiro ser goleiro do Cruzeiro no ano que vem. O que acontece é que o presidente do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, está inclinado, inclusive, a conversar com o Flamengo a possibilidade de uma liberação imediata. O goleiro iria para lá para o Cruzeiro e o Cruzeiro passaria a pagar o salário do jogador. Vale lembrar também que o Flamengo, para a peça de reposição, só tem o Diogo Alves, o goleiro que subiu agora das categorias de base. Então vai demorar um pouco aí para o Flamengo, eu não sei se o Flamengo vai ou não, essa é a realidade, liberar o goleiro Matheus Cunha para o Cruzeiro nesse momento, até pela briga de Flamengo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, briga essa pela liderança. O Cruzeiro tem 3 pontos a mais que o Flamengo, porém o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem 30 pontos, o Flamengo tem 27 pontos na tabela, porém com o jogo a menos. O Flamengo foi noticiado e o jogador acertou com o time mineiro, ou seja, Matheus Cunha, goleiro do Mengão, está indo embora. E antes de eu falar sobre Tati Castelhano, deixa eu falar sobre o Wallace Ian, porque o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que renovou o contrato de Wallace Ian. O Flamengo, inclusive, disse que era uma espécie de premiação ao jogador. O jogador que vem se destacando nas categorias já na categoria profissional, vem fazendo gols em jogos importantes, vem treinando muito bem. Por conta disso, o Flamengo fez um novo contrato, até para parar de correr risco, gente, porque a situação era a seguinte: a multa do Wallace Ian para o mercado brasileiro era 33, 34 milhões de reais. Então, por exemplo,
Um Cruzeiro conseguiria chegar e tirar o jogador, um Botafogo conseguiria chegar e tirar o jogador, Palmeiras conseguiria chegar e tirar o jogador, clubes até de metade de prateleira, por exemplo, um Bahia conseguiria chegar e tirar o jogador, Fortaleza conseguiria chegar e tirar o jogador. 33 milhões de reais não é nada impossível para esses clubes, o qual eu citei aqui agora. Então o que o Flamengo fez para se resguardar? Chamou o Alacian e assinou um novo contrato. Agora, a multa dele para o exterior é 60 milhões de euros. Se algum clube de fora do Brasil quiser contratar o jogador, tem que pagar 60 milhões de euros para o Flamengo. Se algum clube brasileiro quiser contratar o Alacian, a multa passou a ser 300 milhões de reais. Ou seja, caso Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Internacional, qualquer clube que quiser contratar ele dentro do futebol brasileiro, 300 milhões de reais, fora do Brasil é 60 milhões de euros. É claro, o jogador recebeu também um ajuste salarial, né, um aumento ali no seu salário, e o contrato permanece até o final de 2027, como era o contrato anterior. Flazoeiro, por que o Flamengo não aumentou o tempo de contrato? Porque o Flamengo deu um reajuste salarial, mas ele não passou a ganhar, por exemplo, o que os outros jogadores da equipe profissional ganham. Ele teve um reajuste ali para um salário intermediário. Ele recebia um salário de base, passou a receber um salário intermediário ali entre base e profissional. Se ele continuar se destacando, o que o Flamengo faz? Aumenta o salário, renova o contrato e coloca mais para frente. Mas é mais para adequar o salário dele à nova realidade, que é jogador do time titular. Inclusive, há uma expectativa que amanhã ele jogue de titular contra o Fluminense. Tomara que ele jogue, que ele faça gol. Esse moleque tem estrela, esse moleque é muito bom de bola. Tomara que ele consiga amanhã entrar, fazer uns 2 logo no Fluminense, a gente ganhar o jogo, porque amanhã vencer do Fluminense vai ser importantíssimo para o Flamengo. Falar agora sobre Tati Castelhano, porque deu o que falar isso aí nesse sábado. A situação de que o Flamengo teria enviado uma proposta de 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros pelo jogador argentino que joga na Lazio. E a Lazio segue batendo pé e confirmando que não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. Toda vez que sai essa notícia aqui no Brasil, que o Flamengo enviou uma proposta para a Lazio, a própria Lazio, dirigentes italianos, eles entram em contato com a imprensa brasileira e eles falam: não recebemos e o jogador não está à venda. E aí eu vou dizer uma coisa, os caras já falaram as 5 vezes que o jogador não está à venda e que não recebeu proposta. Cara, na minha concepção, não adianta ficar insistindo. Tem um ditado que dizem que é muito real: quando um não quer, 2 não briga. Não adianta. Isso não vai dar em lugar nenhum. É só perda de tempo. Se tá vendo que os caras não querem, irmão, recolhe e vambora, vamos atrás de outro. Tem que contratar um jogador para a posição? Tem. É uma prioridade? É. Então tem que ir atrás de outro, tem que ir atrás de resolver o problema. Ah, vai contratar um jogador que joga ali na função do Arrascaeta. Então tem que ir atrás de contratar um jogador que joga na função do Arrascaeta. Ah, tem que contratar um lateral direito porque o Wesley tá indo embora. Então tem que contratar um jogador que o Wesley quer ir embora. Agora, se o clube o qual o jogador está e a gente quer contratar, os caras estão falando o tempo todo que o jogador não tá à venda, que não vai negociar o jogador, que não quer negociar o jogador, não adianta ficar insistindo, cara, porque tá perdendo tempo e aí a janela tá passando e aí as coisas, é aquilo, a janela vai passando, daqui a pouco, final do mês, tem Copa do Brasil, já tem brasileiro aí toda semana pra gente, daqui a pouco tem Libertadores e a gente tem uma série de coisas pra poder resolver e pra poder fazer, então a gente não pode de maneira nenhuma ficar nessa situação, a gente não pode de maneira nenhuma ficar à mercê disso, ficar refém disso. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer nossa parte e tem que ir para o mercado assertivo. Quer negociar? Quero. Quanto? Tanto. Então beleza, quero comprar ou não quero comprar, faz uma contraproposta aqui, puxa, ajusta e ajeita, ou não, obrigado, aperta a mão e tchau. É isso. Até precisei editar o vídeo aqui, porque na hora que eu ia postar saiu a informação. O Flamengo fez o treino hoje e esse treino foi o decisivo, né? O Pedro está de volta à lista dos relacionados e vai para o jogo amanhã contra o Fluminense no Maracanã. Havia uma dúvida se o camisa 9 seria ou não relacionado para o jogo. Será relacionado e eu vou dizer um negócio. Tomara que o Pedro entre hoje, amanhã e faça gol. Nossa! Tomara que ele entre e que ele faça gol. Tomara. Ele entra e faça logo uns 2, que aí o Flamengo já vai ficar bem demais. Eu gosto de ganhar do Fluminense, eu gosto de ganhar com o gol do Pedro, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas tá machucado, gostava de ganhar com o gol do Gerson, porque é a lei do ex, mano. Mas tomara que o Pedro entre
e que o Pedro consiga fazer um gol, que o Flamengo seja o grande vencedor da partida, certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então, Pedro está relacionado para o jogo, vai para a partida contra o Fluminense. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!